Até o dia de hoje, você podia considerar que os animais mais repugnantes da vida selvagem eram as hienas, os cucos ou até mesmo alguns parasitas. Mas hoje sua opinião vai mudar drasticamente. Águias! Sim, esses belos e imponentes pássaros, esses grandes predadores, todos os animais os odeiam. Bem, todos mesmo, especialmente as mães. E esta não é a minha opinião. A verdade é que íamos fazer um vídeo sobre a rixa entre as águias e os lobos, mas as coisas são muito mais interessantes. Hoje vou provar isso para você. Além disso, você também aprenderá como as águias escolhem suas presas, por que matam seus filhotes e por que nem mesmo o salmão de águas profundas pode se esconder desse predador. Vamos lá! Dificilmente alguém ficará surpreso se eu disser que as águias atacam pequenos mamíferos, aves como os patos, assim como répteis e peixes. É uma história corriqueira, cadeia alimentar, essas coisas. Mas há itens no cardápio da águia que você com certeza não espera encontrar por lá. As águias atacam lobos. É claro que até mesmo a maior águia representa pouco perigo para lobos adultos e saudáveis, mas com suas patas poderosas, essas aves de rapina podem facilmente agarrar filhotes de lobo descuidados. E aí ninguém pode ajudar os pequenos. Mas as águias não param por aí. Há evidências de que as águias reais atacam até mesmo jovens ursos pardos, reduzindo sua população. Você está entendendo? Ursos! E mais uma vez, animais jovens que até ontem eram filhotes. Exatamente a mesma história acontece com os cervos. As águias reais atacam os pequenos cervos porque, aparentemente, elas simplesmente não podem fazer nada com os adultos. Mas os cientistas notaram uma característica estranha também nesse caso. Você deve se lembrar que eu já falei que a maioria dos predadores escolhe suas vítimas entre os fracos e os doentes. Isso aumenta a probabilidade de uma caçada bem-sucedida e economiza energia. Então, as águias reais não se importam com essas regras. De todos os cervos, elas escolhem apenas os mais saudáveis e aparentemente nutritivos. Regras de caça? Que regras de caça? Bem, esse aqui é muito magrinho, esse é doente, esse é feio. Ah, mas esse é perfeito. É normal que sejam os jovens das variadas espécies que sejam parte do grupo de risco, claro. Mas é incrível o quanto as águias os têm como objetivo. Eu até fiquei pensando que talvez elas se alimentem de filhotes com tanta frequência que até saibam exatamente quando os peixes vão desovar. E eu não estava enganado. Todos os anos, de novembro a fevereiro, milhares de águias se reúnem ao longo do rio Harrison na Colômbia Britânica. Todas querem comer o salmão que veio para desovar. E quando eu digo milhares, quero dizer muitíssimos pássaros. Os biólogos dizem que seu número às vezes chega a 35 mil, entre 2 a 3 mil exemplares podem chegar ao rio por dia. E estes não são pássaros pequenos. Estamos falando de águias americanas. Ah, e já que falamos delas, parece que às vezes essas águias se distraem demais comendo filhotes e acabam comendo os delas mesmas. Esse comportamento foi documentado pelo menos 2 vezes. Em 2002, quando águias atacaram, mataram e comeram seus próprios filhotes. Não, sério, isso já é um exagero! Um exagero! Entre outras coisas, às vezes esses pássaros tentam também roubar crianças humanas. Por exemplo, na Austrália, uma águia audaz agarrou um menino de 8 anos pelo capuz e estava prestes a levá-lo embora. Isso tudo porque ele é uma criança? Não, tudo bem. Preciso ser justo e dizer que há mais do que apenas filhotes no cardápio das águias. Elas, por exemplo, estão sempre dispostas em beliscar animais de estimação, desde patos, galinhas e papagaios, até gatos e cachorros. Este problema é especialmente grave em lugares onde a população de águias é muito grande. Basta você piscar os olhos e seu animal de estimação já está sendo levado para algum ninho. Veja o Alasca, por exemplo. Aqui o número de águias americanas passa de 30 mil e cada um desses predadores comeria um chihuahua sem problemas. O que as pessoas podem fazer em situações assim? Proteger os animais de estimação com trajes especiais com pontas. Eles foram originalmente projetados para proteger contra coiotes, mas também funcionam bem contra águias. Além disso, esta roupa fará com que seu cachorro pareça um personagem de cyberpunk. E já que eu falei de coiotes, dê só uma olhada nisso. 3, 2, 1...
Hey, what happened? O pássaro literalmente arrancou a carne da boca do coiote e o fez de um jeito que parece que faz esse tipo de coisa diariamente. E o coiote tentou correr atrás da águia. Mas sejamos honestos, é difícil perseguir alguém que pode simplesmente voar para longe. Mas sabe, isso é muito estranho. Os lobos são predadores durões que podem comer até 9 kg de carne de uma só vez. Obviamente, eles valorizam suas presas. Se você já tentou tirar uma guloseima da boca de um cachorro, pode imaginar o quanto seus parentes selvagens não vão querer se separar da sua preciosa comida. A impressão é que um lobo deve ter uma vantagem clara no solo: dentes afiados, mandíbulas poderosas, habilidades de caça. Infelizmente, quando se trata de brigas com águias, os lobos estão em séria desvantagem. A envergadura das asas de uma águia adulta pode ser maior que o comprimento do corpo de um lobo. As águias sabem como desabilitar presas ainda maiores. Elas sabem exatamente onde acertar. Elas miram na parte de trás da cabeça da vítima para ir imediatamente ao cérebro. Outro método que as águias gostam muito é agarrar pelo focinho para machucar os olhos. Uma presa cega não será capaz de resistir ativamente, mas se o animal que foi parar no campo de visão da águia não for muito grande, ela o ataca simultaneamente por dois lados. As garras entram entre as costelas e perfuram os pulmões. Depois disso, não precisa fazer mais nada, só esperar até que a vítima morra. No entanto, como você já entendeu, as águias preferem não caçar quando há uma maneira mais fácil de obter comida. Por exemplo, tirá-la dos lobos. Talvez seja por isso que os lobos aprenderam a esconder suas presas com o maior cuidado possível. Imagine só que você se distraiu de seu almoço por um segundo e seu vizinho roubou na mesma hora. E voou para longe? As águias deveriam apreciar mais os lobos. Afinal, graças a eles, esses pássaros têm acesso a algo parecido com um banquete em qualquer época do ano. Não precisam fazer nada, só pegar a presa do lobo. É pouco provável que os lobos fiquem felizes com isso. Mas não pensem que o roubo descarado é a única forma de interação possível. São só as águias, que são nobres e belas, que não pensaram em nada melhor. Mas os corvos fizeram isso. Eles têm uma relação muito especial com os lobos, algo que pode ser chamado de amizade animal. Os corvos perseguem as presas junto com os lobos quando se trata de caçar, ou gritam alto se encontrarem algum bicho morto. É assim que os pássaros atraem a atenção dos lobos para que eles venham e abram a presa. Assim, ficará mais fácil para que os próprios corvos possam comer. Mas isso não é tudo. Os corvos costumam interagir com os lobos, especialmente com os mais jovens. Os pássaros pegam paus e jogam algo tipo um cabo de guerra com os filhotes. Voam sobre os lobos jovens e os fazem pular. Alguns cientistas sugerem que certos corvos podem até formar laços especiais com certos lobos de uma matilha. Sabe o que acabei de perceber? Os corvos são aqueles mesmos pássaros que também adoram incomodar as águias. As águias pegam as presas dos lobos. Os lobos fazem amizade com alguns corvos. Outros corvos pegam a comida das águias. Caramba! Só agora que percebi que poderia haver uma verdadeira conexão entre essas coisas. Bem, quando não há nem lobos nem filhotes no horizonte, as águias podem tomar presas de outros. Nesta filmagem, feita no estado de Washington pelo fotógrafo Kevin Abe, uma jovem raposa está carregando o que parece ser uma lebre. Não que eu possa ver as emoções da raposa nessa imagem, mas o predador parece bastante contente até que... Ei! Ei! Uou! 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 Ok, espero que esse carinha esteja bem. Mas não pense que este é um confronto unilateral. Está vendo esta lebre no galho? É pouco provável que ela tenha subido lá por conta própria e depois tenha morrido. A raposa claramente pretende tirá-la dali e levá-la para algum lugar seguro para comer. Cuidado, você vai cair! Ah, e aqui está a águia. Acho que a lebre era dela. Seja como for, as águias realmente sabem muito sobre caça, e seria estranho se durante todo o tempo da existência da humanidade as pessoas não tivessem aprendido a aproveitar isso. A falcoaria, ou seja, a caça com a ajuda de aves de rapina, foi mencionada pela primeira vez por volta de 2000 a.C. na Mesopotâmia. O falcão também era um pássaro simbólico para as antigas tribos mongóis, e até hoje em dia um método semelhante de caça é praticado na Mongólia, no Cazaquistão e no Quirguistão. Muitas vezes, as pessoas usam águias reais como assistentes, mas não as treinam para pegar qualquer presa não. Os pássaros são treinados para caçar lobos. Como eu disse no início do vídeo, as águias não representam nenhum perigo particular para os lobos adultos, mas só até o momento em que recebem uma ordem de um humano. Só não pense que isso é feito com fins de diversão. Os lobos muitas vezes ameaçam os animais domésticos.
causam enormes danos à economia e, em princípio, tornam a vida em áreas remotas perigosa. E aqui está um exemplo para você. No início do século XX, um lobo dominou um território da Dakota do Sul por quase 10 anos. Ele caçava gados e fugia de qualquer caçador. O lobo foi descrito como o criminoso mais brutal, astuto e bem-sucedido que o país já conheceu. A crueldade desse predador custou aos donos das fazendas e ranchos cerca de 25 mil dólares, um valor equivalente a cerca de 311 mil dólares hoje. Mas o lobo não só caçava, ele também mutilava suas presas e matava apenas por matar. Existiam até rumores terríveis de que o lobo não era um animal comum, mas um híbrido de lobo e leão da montanha. Ele era acompanhado em todos os lugares por seus guarda-costas, 2 coiotes. Para se livrar desse monstro, prometeram uma recompensa equivalente a 6 mil dólares atuais. Só então, depois de vários meses de perseguição, o lobo foi capturado, e mesmo assim ele conseguiu andar cerca de 5 quilômetros com uma armadilha presa na pata da frente. Você está entendendo de que tipo de monstro estamos falando? As pessoas realmente tiveram que fazer muitos esforços para se livrar dele. E quem sabe, talvez tudo tivesse sido muito mais fácil se eles contassem com a ajuda de águias? Hoje em dia, essas aves de rapina são usadas não só para proteger o gado. Os agricultores se livram de pragas que destroem as colheitas com elas. Aqui está um exemplo simples. De acordo com o Airstrike Bird Control, um bando de pequenos pássaros pode destruir até 80% de uma colheita de mirtilo. Existem muitos métodos para afugentar essas pragas, mas o problema é que os pássaros entendem quando estão sendo afugentados e param de ter medo, mas dos predadores, eles sempre têm medo. Além disso, a águia ou o falcão nem precisa realmente caçar os pequenos pássaros, basta afastá-los e parecer ameaçador. Ninguém se acostuma com a possibilidade de ser devorado, né? Até mais!